Em meio a discussões sobre o Código de Ética a ser implementado aí no Supremo Tribunal Federal, o ministro da Corte, Edson Fachin, cancelou uma reunião que estava previamente agendada para o próximo dia 12. E este também seria um almoço ali, o primeiro almoço de confraternização dos ministros sob a gestão do Edson Fachin. Pois é, e além disso, da gente falar que esse cancelamento atingiu até esse almoço, né? O aviso do cancelamento, ele chegou ao conhecimento dos magistrados hora depois de o ministro Alexandre de Moraes dar diversos recados ali contrários à adoção do Código de Ética. As informações e as afirmações de Moraes, elas foram feitas na sessão dessa quarta-feira ontem, no caso, na qual foi julgada uma ação que questiona, regras para manifestações de juízes nas redes sociais. Ele era o relator desse processo e, ao proferir o voto, Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional bastam para regrar a magistratura. Ele afirmou também que há uma demonização nas palestras feitas por magistrados. O ministro citou que, nas carreiras públicas, a magistratura é a que tem mais restrições sobre atividades extras. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. O cumprimento da Constituição e da LOMAN basta para regrar a magistratura. E em alguns casos, aqui, eu sempre cito a fonte, citando o ministro Zanin, em alguns casos, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar. É simples. Pois é, e também no centro da crise devido a negócios familiares que associam irmãos a um fundo de investimentos ligado ao Banco Master, o ministro Dias Toffoli, que é relator da investigação sobre a instituição financeira, defendeu que juízes podem sim ser sócios de empresas, desde que não dirigentes. Agora temos uma resolução nacional, ministro relator Alexandre de Moraes. Ministro que pediu o destaque, ministro Nunes Marques. Agora temos, então vamos zerar o jogo. Arquivaram-se todas as representações que existiam de brigas políticas contra magistrados que na ativa faziam. Agora temos uma resolução e aqui, a partir de agora, os magistrados devem seguir essa resolução de alto limite, de autocontenção, que na prática, ao fim e ao cabo, é cumprir a LOMAN. Vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos.
Bom, as falas que foram compreendidas internamente como crítica, na verdade, às diretrizes defendidas aí por Fachin e elevadas por ele à prioridade dessa gestão. Nos bastidores, a desistência desse encontro ocorre em meio a uma forte especulação sobre o quórum, né? A proposta de um código de ética gerou fortes resistências e contrariou ministros que já avaliavam a hipótese de não comparecer nesse encontro do dia 12, né? Aproveitando que a presença nesse tipo de reunião não é obrigatória. A assessoria do Supremo Tribunal Federal chegou a afirmar que a decisão de Fachin não tem relação com a postura do colega Alexandre de Moraes, também aí no caso do ministro Dias Toffoli. Larissa Arantes, ao falar em demonização de palestras, o ministro Alexandre de Moraes, ele sugere aí que críticas à corte estariam ultrapassando o limite institucional, né? Como que essa leitura impacta aí o debate sobre transparência, ética e prestação de contas no judiciário? Olha, Síria, é importante a gente contextualizar todo esse debate que a gente tem visto a respeito desse Código de Ética e Conduta proposto e também defendido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, né? O que a gente viu que aconteceu principalmente nas últimas semanas, né? O presidente do Supremo chegou a reduzir ali o seu período de recesso, seu período de férias em janeiro, decidiu retornar mais cedo a Brasília para tentar dar um jeito, digamos assim, em toda aquela repercussão que estava impactando negativamente na imagem do Supremo Tribunal Federal, das revelações que foram feitas por diferentes veículos de comunicação a respeito do ministro Dias Toffoli e um resort lá no Sul, enfim, foram várias as notícias veiculadas desde que o ministro Dias Toffoli assumiu por sorteio a relatoria do caso do Banco Master lá no Supremo Tribunal Federal. Então o que a gente viu foi, começou a surgir muita coisa, né? Muita coisa que gerou repercussão e, como eu disse, começou a impactar negativamente a imagem do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin retorna mais cedo das férias e começa a dar uma série de entrevistas também para diferentes veículos de imprensa, fazendo a defesa desse código de ética, da necessidade de elaboração de um código de ética e conduta para os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E aí havia uma expectativa muito grande em relação ao discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal lá na abertura do ano judiciário, que aconteceu na última segunda-feira, né? Havia uma expectativa muito grande para a gente saber se ele mencionaria diretamente o código, mesmo sabendo das resistências que existiam dentro do próprio Supremo, e qual seria o destaque que ele faria a respeito, portanto, desse documento. Ele não só falou sobre, como escolheu a ministra Carmen Lúcia como relatora desse Código de Ética e Conduta. No mesmo dia, Carmen Lúcia também já apresentava ali 10 orientações, 10 recomendações para os juízes e juízas eleitorais, também de normas ali, de regras, de limites de conduta. A gente lembra que a ministra Carmen Lúcia é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e no mesmo dia ela apresentou essas regras voltadas então para a Justiça Eleitoral. E aí o que a gente viu, né, Síria, o que a gente vem colhendo de informações e apurações é que havia uma resistência dentro do Supremo Tribunal Federal, mas até agora ela não era tão declarada, ela não ficava tão evidente como o que aconteceu na sessão de julgamento ontem lá no Supremo, com essas declarações, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do ministro Dias Toffoli. Eles não citam diretamente o Código de Ética e Conduta, eles não citam nem mesmo o caso Master, mas eles citam, eles fazem críticas ali, né, ao que chamaram de má-fé, quando os ministros são criticados, por exemplo, por palestras ou mesmo por darem aula, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes. Então, Síria, o que a gente viu agora é, de fato, essas declarações com um destaque, né? Se antes se especulava quem ali dentro estava resistente, etc. e tal,
quais eram as resistências e se de fato essa resistência existia, o que muda com o que a gente viu ontem em relação a essas declarações durante o julgamento, que as coisas agora estão mais claras e, ao que tudo indica, o caminho aí para a definição de um código de ética e conduta para o Supremo Tribunal Federal parece que vai ser mais longo, porque, inclusive, se a gente recupera as próprias falas do ministro Alexandre de Moraes, ele cita que a Constituição, né, e o regimento ali dos magistrados já definem limites claros para atuação, etc. e tal. Então, agora é a gente esperar como que o ministro Edson Fachin vai levar essa questão e como também a própria ministra Carmen Lúcia pode entrar nesse circuito para tentar articular, para tentar negociar, né? A gente lembra que essa notícia a respeito do almoço que seria feito no dia 12 pelo Fachin com os ministros para tratar do código, né? Foi inicialmente divulgado pela Globo News, depois os outros veículos foram entrando nessa articulação, e eu conversava aqui agora com o nosso setorista de judiciário, o Edio Ferreira Júnior, pedindo inclusive uma apuração a respeito de como que fica isso a partir de agora, né? Vamos ter um novo almoço, vamos ter um novo encontro. De fato, esse cancelamento ocorreu depois das declarações que a gente viu ontem.